Como eu fiz R$400 usando apenas uma banca de R$150? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as análises que eu fiz para 4 jogos e esses 4 jogos me renderam R$400 de lucro em menos de uma hora. Eu sou Alisson Dantas e esse é o seu canal Dantas Tips, o melhor canal para estratégias, análises, conhecimentos e dicas desse mercado do trader esportivo. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se você ainda não curtiu esse vídeo, se você ainda não compartilhou e comentou, aproveite e faça isso agora, porque eu tenho certeza que nós traremos aqui muitos e outros vídeos que vão te ajudar a ter bons resultados e a desenvolver o seu operacional dentro desse mercado de trader esportivo. Então, sem mais delongas, simbora pro vídeo, porque vem conteúdo top para... Bom, então vamos lá, pessoal. Iniciando o nosso vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês aqui as apostas que eu fiz hoje. Esse vídeo está sendo gravado no dia 25/1/2022, às 15 horas e 50 minutos, certo? Eu vou mostrar para vocês justamente as minhas operações de hoje. Minha banca aqui está zerada porque eu fiz um saque. Foi justamente o saque de todo o lucro que eu fiz hoje e eu quero compartilhar isso com vocês, eu quero mostrar isso para vocês. E eu também vou aproveitar para mostrar as minhas análises para os 4 jogos na qual eu fiz as minhas apostas hoje pela manhã, na grade das 10h30, e vou mostrar para vocês como que eu faturei R$400 em menos de uma hora, tá bom? Vou mostrar para vocês todas as análises que eu fiz certinho, a fim de que vocês também possam buscar e pegar o máximo de conhecimento que vocês puderem. Bom, então vamos lá. Eu vou vir aqui em histórico para vocês darem uma olhada. Vou mostrar para vocês o saque que eu fiz hoje, em seguida as minhas apostas, beleza? Então vou clicar aqui em minha conta, vim na questão de histórico, vim no íconezinho de histórico, vou vir aqui histórico de saque últimas 24 horas, tá aqui. O saque que eu fiz foi exatamente esse aqui, rapaziada. R$545,99, dia 25/1, às 11h36 da manhã, certo? Lembrando que eu iniciei na grade que começava às 10h30 e fechei depois de mais ou menos uma hora certinho. Eu fecho com esse saque de R$545, ok? Então vamos lá para as minhas apostas. Vou mostrar para vocês aqui. Vou clicar em minhas apostas, nesse íconezinho aqui, e vou vir na apostas resolvidas, que tá aqui, tá? Apostas resolvidas. Vou fechar aqui para vocês entenderem melhor. Lembrando que aqui estão outras operações de ontem, certo? Mas a de hoje começa a partir daqui. Foram essas 4 apostas que eu fiz hoje, tá? Fiz essa e essa daqui. São as 4 apostas que eu fiz hoje. Essas outras aqui são apostas de ontem, beleza? São apostas de ontem. A primeira aposta que eu fiz hoje foi justamente essa daqui. O jogo seria entre Quavo, o jogador chamado Quavo, que jogaria com o time do Atlético Bilbao, jogaria contra o Critic, certo? Que estaria com o time do Levante. Então, nessa partida, eu comecei com R$150 e já apostei justamente os 150, porque é o valor que eu entro como stop diário, é o valor que eu estou disposto a perder. Se caso eu perca, eu bato meu stop. Caso contrário, eu vou buscar uma alavancagem da minha banca. E eu vi uma oportunidade muito boa. Eu entrei com R$150 para que ele fizesse o 5º gol. O jogo estava 4-0 para o Quavo. E eu apostei para que ele fizesse o 5º gol. Poxa, Dantas, por que você fez isso? Porque pela análise que eu fiz do Quavo, jogando com o time do Bilbao, o índice de vitória dele é muito grande. Enquanto que o Critic, jogando com o Levante, o índice de derrota dele é gigantesco. Não só de derrota, como de poucos gols. E o do Quavo, ele tem um índice de vitórias grande, alto e também de muitos gols, certo? E a análise que eu faço desses jogadores, eu faço justamente nessa plataforma aqui da Bets API. Eu vou deixar para vocês o link na descrição, caso vocês queiram usar. Quando um jogador ele vai iniciar uma grade com um determinado time, eu busco justamente aqui, ó, viu, nessa barrazinha de pesquisa, e eu coloco o nome do jogador. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o nome do Quavo, certo? Que foi o jogador que eu peguei aquela primeira green, apostando que ele faria o 5º gol. O jogo já estava 4-0 e eu entrei para que ele fizesse o 5º gol.
Lembrando que a partida ela dura 10 minutos, ainda estava em 6 minutos e mais alguma coisinha, então tinha muito tempo ainda de jogo e eu acreditei muito no próximo gol dele. E não foi outra, a gente continuou lucrando, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, Quavo na barra de pesquisa e vai ter aqui, ó, os times que ele jogou, as últimas partidas dele com determinados times. Então eu fiz o quê? Eu procurei do Atlético Bilbao, que é justamente esse aqui, do Atlético Bilbao, é justamente esse time que ele iria jogar aquela grade, e aqui eu fui ver os últimos jogos dele, placares, e aqui a gente pode perceber, galera, ó, que ele teve de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partidas, as últimas 12, ele perdeu apenas 2, certo? Ele perdeu essa de 3-1 e essa de 2-1. O restante ele ganhou todas, certo? Com 3 empates, aliás, perdão, 3 empates. Ele teve aqui 3 empates e as demais foram vitórias. Então 2 derrotas, 3 empates e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias. Lembrando que as partidas dele aqui, ó, se vocês observarem, ele marca bastante gols. A maioria dos jogos dele é de 2 gols para cima, certo? Então eu acreditei muito que o Quavo faria o 5º gol, não só pelo fato de ele ser um bom marcador de gols, mas por ser um bom jogador e por estar jogando contra um adversário ruim, que era o Critic, certo? Um adversário que não tem tanto potencial e que vem de um índice de percas e derrotas muito grande. Então essa foi a minha primeira aposta. Eu entrei por 5º gol dele, a partida já estava 4-0 e os fatores chave que eu usei para o próximo gol foi: faltava muito tempo ainda para acabar a partida. Segundo, o Quavo, pelo nível de jogador que é e pelo índice de vitórias com o Atlético Bilbao. E terceiro, o adversário dele, que era o Critic, o índice de grandes e muitas derrotas e de poucos gols. Então esses foram os 3 fatores que eu utilizei, as 3 confirmações. Vou até colocar para vocês aqui, ó. Primeira confirmação, nível de jogo do Quavo. É um excelente jogador, certo? Segunda confirmação, é um bom marcador. É um cara que marca muito gol. E terceiro, o adversário, certo? Que era o Critic, justamente um adversário que não tem tanto potencial, que tende muito a tomar muitos gols e também a perder partidas. Então essa foi a minha primeira aposta. Entrei com R$150 e fechei com 292,86. Então basicamente eu já estava quase dobrando a minha banca, praticamente já tinha feito quase 100% do meu lucro. Mas não parou por aí, tá? Eu fiz a minha segunda aposta, depois dessa do Quavo, eu fiz a segunda aposta justamente no Quavo também, certo? E nessa aposta eu já comecei a trabalhar o lucro. Eu entrei com R$92 para um modê que estava pagando R$2,50. Qual foi o motivo dessa entrada, dessa aposta, Dantas? Simples, eu mantive o padrão do Quavo ser um bom jogador, de ter um índice de vitórias gigantesco, certo? Só que dessa vez eu utilizei a qualidade do seu adversário, que era o Blue Fire, que estava jogando com o Real Sociedade. Eu fui fazer o levantamento das estatísticas do Blue Fire e eu percebi que ele é um jogador que teve um bom desenvolvimento com esse time. Apesar de ser um jogador de nível bem inferior ao do Quavo, ele teve um bom desenvolvimento jogando com esse time do Real Sociedade. E um dos detalhes que eu notei no Blue Fire é que ele teve pouquíssimas partidas, coisas de 3 a 4 partidas no máximo, que ele perdeu ou empatou sem tomar ou sem marcar nenhum gol, certo? Ou seja, é um jogador que pode até perder, é um jogador que pode até empatar, mas que sempre marca gol na partida. Então o que foi que eu fiz? Eu apostei na vitória do Quavo, acreditando que ele ganharia, porém ele ganharia de algum resultado na qual ele tomasse gols, certo? Ele tomasse algum gol, pelo menos um gol. Então se ele ganhasse de 2-1, se ele ganhasse de 3-1, se ele ganhasse de 3-2, 4-2, para mim seria excelente, porque ele ganhou a partida, porém ele tomou gol. E é esse tipo de aposta que eu fiz aqui, ó. Quavo com o Atlético Bilbao ganhando a partida e sim, ou seja, tomando gols, certo? E não foi dito e foi dito e certo, galera, não deu outra.
ele saiu ganhando por 3-0, tomou o gol do Blue Fire, 3-1, e depois ele voltou a marcar e fechou a partida vitorioso. Eu entrei com R$92 e eu fiz então aqui, ó, R$232. Então vou colocar aqui para vocês as 3 confirmações, certo? Primeira confirmação que eu tive, Quavo, um bom jogador, ou seja, um jogador de nível bem superior ao do Blue Fire. 2, um bom marcador, porque eu sabia que ele marcaria mais de um gol. E terceiro, o Blue Fire, um bom marcador também, certo? Porém, eu sabia que o Blue Fire não ganharia a partida. Eu acreditei muito que ele faria um gol, mas não ganharia a partida justamente porque ele está jogando com o Quavo. E o Quavo, com o Atlético Bilbao, é um jogador que arrebenta. É um jogador que realmente ele vira o cara quando está jogando com o Atlético Bilbao. Então eu peguei essas 3 características, entrei com R$92 e tive um retorno total aqui de 232. Esse foi o meu segundo green. A terceira aposta, galera, foi uma aposta um pouco mais ousada. E eu vou confessar para vocês, essa daqui o coração meio que ficou na mão. O que acontece? Iria jogar Blue Fire com Real Sociedade contra Vitor, certo? Contra Vitor. Vitor é um jogador que eu considero o nível de jogo dele melhor do que o do Blue Fire. Mas o fato dele estar jogando com o Real Betis, isso meio que me deixou meio desconfiado. Principalmente pelo fato dele estar jogando com o Blue Fire, que com Real Sociedade é um jogador que marca bem. É um jogador que está sempre fazendo gols. Então o que acontece? O Vitor estava ganhando de 1-0, certo? A partida. E eu entrei para dupla hipótese, ou seja, para o Blue Fire empatar o jogo, tá aqui, ó, empatar o jogo, ou ele então ganhar a partida. A aposta de dupla hipótese, ela serve justamente para isso. Dupla hipótese, como vocês estão vendo aqui, ó. Essa aposta da dupla hipótese, ela serve justamente para que o jogador que você aposte, ele ganhe a partida, ou se a partida terminar empatada, você ganha também. Então você tem 2 chances de ganhar contra uma de perder, certo? A única forma de você perder é se o jogador adversário ganhar a partida. Mas se empatar ou se o seu time ganhar, você vai ser vitorioso. Então ele estava perdendo de 1-0, empatou para 1-1, virou o jogo para 2-1 e depois fechou no 2-2. A partida terminou empatada e eu ganhei com R$32. Eu fui então para um retorno total de 87,8, pegando aí uma OD de 3,25. Beleza? Então essa foi a minha terceira aposta. A minha quarta e última aposta do dia foi essa também do Blue Fire. Galera, o Blue Fire ainda vai me matar do coração, porque essa última aposta foi surreal e eu vou contar para vocês o que houve. Blue Fire jogando com o Critic que estaria com o time do Levante, certo? Como eu fiz um levantamento de estatísticas e vi que o Critic era um jogador que estava horrível com o Levante e que o índice dele o histórico deles de derrota com o Levante era muito grande, então eu foquei no Blue Fire pelo menos para um empate. Por isso que novamente eu usei a estratégia da dupla hipótese. É uma aposta, uma opção de aposta que eu gosto muito dela e que eu indico muito a vocês. Então eu usei a dupla hipótese, porém o Critic já abriu o placar para 1-0 contra o Blue Fire. Eu falei, tudo bem, 1-0, então ainda dá para recuperar. O problema é que o Critic, galera, fez 2-0. Eu falei, agora ficou difícil. O terceiro problema é que o Critic abriu 3-0, galera. E aí meio que eu já estava me convencendo que aqui seria um red, mas ainda confiante, porque o Critic fez 3-0 em menos de 3 minutos de jogo, então tinha muito tempo ainda, certo? Tinha mais 7 minutos. E eu percebi que se o Blue Fire fizesse pelo menos um gol antes do primeiro tempo acabar, ele poderia então buscar esse empate aqui, certo? O segundo tempo, antes de iniciar, o Blue Fire no finalzinho ele fez um gol. Então o jogo estava 3-1 pro Critic, galera. O jogo foi rolando, Blue Fire 3-2, o jogo foi rolando, Blue Fire 3-3, o jogo foi rolando e antes de acabar, Blue Fire virou o jogo para 4-3, pessoal. 4-3, uma virada extraordinária.
Era para mim ter lucrado bem mais, porque a ordem estava pagando 2,37 e eu entrei com 87, então era para mim lucrar uns 206 mais ou menos. Porém, quando ele fez o 3-3, eu fiquei com medo. De quê? Do Critic fazer mais um e eu perder. Então eu prefiro fechar com 145, 146 redondo, do que perder os meus 87. Então é melhor, como diz a minha mãe, um pombo na mão do que dois voando, certo? É melhor um pássaro na mão do que dois voando. Então eu preferi fechar com 145 do que perder os 87. Vai que acontece a zica aí e o Critic faz mais um gol e vira para 4-3, certo? Se eu tivesse deixado, eu teria ganhado, lógico, teria ganhado o valor integral. Mas como eu percebi que estava um pouco arriscado, eu preferi fechar e pegar o lucro antes. Então, dessas 4 apostas é onde eu saí. De R$150, como vocês estão vendo, e eu fechei a minha banca com 545. E em seguida, eu fiz o meu saque, como eu mostrei para vocês. Foram essas 4 apostas que eu fiz, utilizando essas 4 análises. E para você que não sabe como fazer a aposta da dupla hipótese ou o próximo gol do jogador, que foram as 2 estratégias que eu usei. Bom, então vamos lá. A primeira aposta, galera, foi essa daqui, ó. O próximo gol. Aqui está o 7º, aqui vai estar o 7º gol, porque a partida já iniciou, o jogo tá rolando, tá 4-2 aqui. Mas você tem a opção de quem? Marca o 7º gol. Observe que o jogo já tem 6 gols, 4 gols por flecha e 2 pro quavo. Então são 6 gols na partida. E aqui tem a opção de você escolher quem vai marcar o próximo gol. Se é flecha ou se é quavo, certo? Ou se ninguém vai marcar e o jogo vai acabar assim, sem sair mais nenhum gol. Então foi essa a opção que eu usei no jogo do quavo. No caso lá não era para marcar o 7º, era para marcar o 5º. O jogo estava 4-0 para o quavo. E a Bet estava oferecendo aqui para quem marcaria o 5º gol. E foi justamente onde eu fiz a entrada para o 5º gol. Em contrapartida, a dupla hipótese, que foi a segunda estratégia que eu utilizei, é essa estratégia aqui. Deixa eu pegar um jogo que está iniciando. Ó, foi essa estratégia aqui, ó, estratégia da dupla hipótese. Essa dupla hipótese permite eu apostar para que o meu jogador ele ganhe a partida ou empate para me dar a vitória. A única forma de eu perder é se o adversário ganhar a partida. Então, se o jogo terminar como vitória do meu jogador, eu ganho. Se terminar com empate do meu jogador, eu ganho também. Então, a única forma de eu perder é se o adversário ganhar a partida. Essa foi a segunda aposta que eu utilizei para poder fazer o meu lucro com o BlueFi. E a terceira foi justamente a do quavo ganhar tomando gol, certo? Que é a aposta de resultados para ambos marcarem. Eu coloquei sim, que era o resultado para o quavo ganhar a partida tomando gol. Beleza? Então foram essas as minhas apostas de hoje. Como vocês podem ver, eu saí de 150 para 545 usando apenas essas análises básicas com estatísticas em cima do histórico dos jogadores, certo? Tá aqui, ó, meu histórico, opa, saques 24 horas, tá aqui o meu saque de 545,99. Então eu uso a Bets API como um dos aplicativos para poder então levantar estatísticas históricas dos jogadores com determinados times e em cima disso eu montar a base de um operacional e lucrar em cima disso, ok? Você pode fazer isso com qualquer jogador que vai jogar na grade de 10 minutos, por exemplo, eu vou colocar aqui o próprio Critic, certo? Que jogou contra o quavo e foi o primeiro jogador que me deu a vitória no quavo, onde eu saí de 150 para 292. E eu coloquei justamente o quê? Eu fiz o levantamento dele jogando com aquele determinado time que ele estava e eu vi que o índice de derrota dele era muito grande. Ele estava jogando com o time do Levante. Deixa eu ver se eu acho o Levante aqui. Vamos lá. Everton, Vila Real, Valência. Deixa eu ver se eu acho aqui, galera. Wolfsburgo, é porque é muitos times que eles jogam. Dortmund, Leicester, Fiorentina, Germany, Roma, México, aqui ó, jogou com o Levante, tá vendo? Ó? Vou clicar aqui no Critic com o time do Levante. Olha que nome esquisito, né? Levante. E olha só, galera, o histórico do Critic com o time do Levante. Olha só esse histórico aqui, ó. Como que eu não apostaria
no próximo gol do Quavo. Olha isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De 12 partidas, ele empatou 2 e perdeu 10. Então essa foi um dos potenciais que eu encontrei para poder apostar no gol do Quavo e no empate ou vitória do Blue Fire, justamente por esse histórico horrível do Critic jogando com o Levante. Beleza? Galera, então esse é o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, não esqueça, se inscreva no canal. Espero ter te ajudado com essas análises que eu fiz para esses 4 jogos, que você também possa fazer o mesmo e ter bons resultados. Deixe o seu like aí, seu comentário, em que eu possa te ajudar de alguma forma, dicas, sugestões, dúvidas. Nós vamos estar te respondendo com todo prazer. Então, até o próximo vídeo. Tamo junto e